Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus nesta manhã abençoada de quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Estamos nesta manhã iniciando mais um programa da Igreja Palavra da Verdade. E este programa de hoje, irmãos, é um programa muito especial, porque é um programa que nós estamos aqui louvando e glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Há coisas que o Senhor faz na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida de amigos que nós não compreendemos e não entendemos. E hoje está completando aí 6 dias que nós perdemos a nossa pastora Edivânia, e eu quero deixar aqui, já no início deste programa, os meus sentimentos ao pastor Gilsomar, que é o esposo dela, também o Kaique, que é o filho, a Ana Júlia, que é a nora, a Sofia, que é a neta, e toda a igreja Palavra da Verdade de Ituiutaba. No domingo eu tive ali ministrando uma palavra, aquela igreja que está lá, firmada no Senhor, uma igreja que continua com os olhos focado em Deus. E no domingo eu falava com eles a seguinte coisa, que a pastora Edivânia deixou um legado. E tudo que nós precisamos é prosseguir. No final daquele culto, uma irmã me chamou e ela disse o seguinte: olha, tinha situações na minha vida que eu não sabia como resolver, eu queria resolver na briga, mas ela me sentava e dizia: o caminho não é este, o caminho é este. E eu disse para aquela irmã: minha amada, a sua pastora deixou aí um direcionamento como prosseguir e como não parar diante das adversidades. Então, nesse 31 de julho, nós tivemos aí essa tristeza dessa perca, mas foi alegria no céu, porque a Bíblia disse que há alegria no céu quando alguém morre no Senhor, quando um santo morre, há alegria no céu. Nós sabemos que ela está no Senhor e nós continuamos aqui, irmãos, e precisamos ter aí um bom combate em todo tempo e em todo momento. Paulo, ele disse para Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A pastora Edivânia combateu o bom combate dela, guardou a fé, mas eu e você precisamos de continuar tendo um bom combate. Eu e você precisamos de ter fé. É por isso que a Bíblia disse que eu e você andamos por fé e não por vista. Muitos de nós queremos andar por vista e ter resultados extraordinários. E nós não teremos resultados extraordinários andando, por vista. O que nós precisamos é andar por fé, porque quando nós andamos por fé, é por isso que a Bíblia disse que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tudo que nós precisamos é ter fé. Então eu lembro bem do posicionamento de fé, daquela pastora. Que fé diante das suas lutas, diante das suas adversidades, diante dos diagnósticos médicos, ela manteve firmemente no Senhor, com os olhos no autor e consumador da fé dela, e é o que nós precisamos. Ela deixa um legado e nós precisamos manter firmes para a honra e glória do Senhor Jesus. Então aqui fica o meu abraço, aqui fica o meu sentimento, de toda a nossa equipe Palavra da Verdade, toda a igreja, Palavra da Verdade, também a equipe aqui do programa, um forte abraço a todos vocês, por essa perca, ou a todos nós, irmãos, porque é um tempo que não tem sido fácil, mas nós continuamos, porque
O Senhor, ele chama Josué e ele disse, né, Josué capítulo 1 e o versículo de número 2, né, o meu servo Moisés é morto, dispõe-te. O que eu acho interessante é que Josué, o Senhor chama ele e não chama ele dizendo, olha, o meu servo Moisés é morto, então fica aí prostrado, fica aí, né, diante do seu luto, fica aí, né, parado, fica aí chorando, não, levanta, porque você tem que atravessar o Jordão. E nós precisamos de entender, irmãos, que algumas coisas muito importantes aconteceu ali naquele Jordão, né? Uma delas foi o que? Quando o povo de Israel atravessa, a Bíblia diz que os sacerdotes, né, a gente vê isso no capítulo 3 de Josué, né, que o Senhor disse, olha, quando eles colocar a planta do pé deles, né, tocar na água, né, as águas vão reter. O que eu acho interessante é que o Jordão não abriu como o Mar Vermelho, mas ele se reteve, né, ele se recuou para o povo passar enxuto. Então, quando o sacerdote, né, se levantou, quando o sacerdote se posicionou, a Bíblia disse que, né, o Jordão se recua. O que eu preciso entender e compreender é que nós somos sacerdotes nesse tempo e eu e você precisamos de nos posicionar, porque quando nós nos posicionamos, irmãos, aquilo que nos impede atravessar, aquilo que nos impede a prosseguir, recua imediatamente. É por isso que tem um versículo ali em Deuteronômio que diz que por um caminho vem contra ti, mas por 7 caminhos fugirá diante de ti. E é por isso que nós precisamos estar posicionado em todo tempo e em todo momento. Então a palavra nesta manhã de quarta-feira é dizendo a você, posiciona na fé, diante das lutas, diante das perdas, diante das situações difíceis, posiciona, porque quando nós posicionamos, há resultado do céu, há resultado do Senhor para as nossas vidas. O que eu entendo, irmãos, sabe que a primeira coisa que acontece, né, nesse Jordão é quando ele, né, tem que recuar para os filhos de Israel passar. A segunda coisa que acontece no Jordão é quando Elias, né, ele atravessa o Jordão com Eliseu. A Bíblia disse que ambos vão caminhando juntos depois que atravessa o Jordão. Eu quero que você entenda que para Elias não foi fácil atravessar o Jordão, porque Elias já sabia o que iria acontecer a ele. Elias já sabia, não sabia que forma, mas ele sabia que Deus iria o tomar, que Deus iria levar. E eu acredito que Elias ficou, né, pensando como ficaria a casa dos profetas, como ficaria, né, os discípulos dele naquela época, como ficaria o próprio Eliseu, né, porque ele era um líder e o líder se preocupa como vai ficar A, como vai ficar B, mas ele atravessa o Jordão e a Bíblia diz que quando ele atravessa o Jordão, a palavra do Senhor conta que, né, o Jordão ele atravessa, ambos andando, vem a carruagem, né, ali de fogo e vem o redemoinho, Elias vai embora no redemoinho, a capa cai sobre, né, cai, Eliseu pega aquela capa e quando Eliseu pega a capa ele volta no Jordão, o Jordão também se encontra cheio e ele toca, né, com aquela capa na beira do Jordão dizendo, onde está o Deus de Elias? E a Bíblia diz que as águas de novo, teve que recuar, porque pensa se Eliseu fica do outro lado, pensando, agora não tem jeito, como que vai ser? Mas ele posicionou, tudo que nós precisamos é posicionar. Quando eu olho para a 2 Crônicas, irmãos, 2 Samuel, né, ali no capítulo 17, eu vejo agora Davi atravessando o Jordão e chegando a Manaim. Davi atravessa o Jordão não para uma batalha, mas ele atravessa o Jordão fugido de Absalão, e o que me chama a atenção, que ele é sustentado em Manaim, mas quando chega o capítulo 19 de 2 Samuel, agora está Davi voltando de volta a Jerusalém, estando de volta, atravessa de novo, então no capítulo 17, ele atravessa o Jordão totalmente derrotado, irmãos, totalmente, sabe, cabisbaixo, mas confiando que Deus iria fazer, que Deus iria
operar, que Deus iria agir. A gente vê, né, o verso 3 de Salmos, quando ele escreve aquele verso 3, fugindo do seu filho Absalão. A gente vê que a fé dele não parou, sabe, ele não parou. No próprio capítulo 17, 2 Samuel, a gente vê quando ele está fugindo, né, ele vai até o monte ali das oliveiras, ele vai orar, mesmo num tempo de fuga, ele para orar, e tudo que nós precisamos no meio das nossas adversidades é não parar. Quando você para, você esmurece. Quando você para, você se torna fraco. Quando você continua a buscar a Deus, a jejuar, a ler a palavra, você se torna fortalecido. Então, em meio às suas adversidades, não pare, porque muito mais o Senhor, Ele tem para fazer, Ele tem para operar, Ele tem para agir, Ele tem para mover de uma maneira poderosa e de uma maneira maravilhosa ao nosso favor. E aí nós olhamos, irmãos, para o Jordão e a gente continua encontrando coisas tão importante, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Irmãos, nesse Jordão, sabe, a Bíblia diz que ouve-se uma voz que veio do céu, dizendo: este é meu filho em quem me compraz. É no Jordão, né, que a gente vê João Batista pregar uma mensagem dura: convertei-vos, raça de víboras. Irmãos, a gente vê, né, uma mensagem dura, mas o povo caminhava para a beira do Jordão, para ouvir a mensagem de João Batista. Hoje o que a gente vê menos ainda é o povo caminhando para a presença de Deus, é o povo para querer buscar uma presença ou querer buscar uma palavra que vai confrontar, uma palavra que vai sustentar, uma palavra que vai alimentar, uma palavra que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E a palavra de Deus nos confronta todos os dias, porque ela é a verdade, ela é a vida. Irmãos, ela é o pão vivo que desceu do céu, ela é sustento. E quando eu e você queremos alimentar de outra coisa, a palavra nos confronta, a palavra vem, sabe, a nossa direção, dizendo: este não é o caminho, essa não é a direção certa, essa não é a alimentação certa. As pessoas dizem assim: eu estou tentando ficar de pé, e eu pergunto: qual tem sido a sua atitude? Você tem congregado, você tem orado, você tem buscado o Senhor, você tem estado firmemente na palavra do Senhor? Porque quando, irmãos, nós alimentamos dessa palavra, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eu entendo que tudo que nós precisamos é de levantar. E o Senhor, então, ele disse a Josué: Moisés é morto, mas você tem que dispor. Tem situação, quantas situações na nossa vida que está morta, e nós ficamos parados, e nós ficamos prostrados, e nós ficamos, irmãos, paralisados diante destas situações, ou diante destas situações. Mas nesta manhã, debaixo dessa palavra, eu quero fazer um ato profético, pegando você pela sua mão e dizendo: levanta, é hora de você caminhar, é hora de você levantar e posicionar, porque o Senhor te chama para uma nova rota, o Senhor te chama para algo grande, o Senhor te chama para fazer na sua vida e através da sua vida. Que o Senhor continue abençoando de uma maneira poderosa e maravilhosa. Eu quero te lembrar que hoje teremos 2 cultos, às 9 da manhã e também às 19h30. É a quarta-feira da vitória e você não pode ficar fora. Venha, porque Deus tem uma palavra para você neste tempo, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, Pai? Nesta manhã nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que age de uma maneira poderosa. A tua palavra disse: diga ao fraco que eu sou forte. Pai, e que essa pessoa, Senhor, que ela possa dar ouvido, atenção, à palavra do Senhor neste tempo. A tua palavra disse também: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Que o Senhor, ó Pai, vai abençoando e renovando e fortalecendo de uma maneira poderosa
hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe, que a paz gloriosa do Senhor seja sobre ti de uma maneira poderosa e maravilhosa. Amanhã, se Ele permitir, um ponteiro no céu, outro na terra, entramos para te abençoar. Que Deus abençoe.